Então, vou direto agora aqui para o café, né? Porque me pediram um diálogo também no café. Mas vamos lá. Vamos então para agora um café. Café brasileiro. Uma conversação em um café. Ok? Olha, a Ana está sentada em uma mesa na cafeteria e ela está estudando. Entra o Joaquim na cafeteria procurando um lugar para sentar. Então, Ana está sentada em uma mesa del café estudando. Joaquim entra ao café buscando um lugar para sentar-se. E ele diz: com licença, tem uma mesa livre? Então, ele pergunta para ela, né? Permisso, desculpe, há alguma mesa livre? Então, nós falamos com licença. Com licença. Então, com licença, tem uma mesa livre? Claro, pode sentar aqui ao meu lado. Então, claro, por supuesto, sim. Então, pode sentar aqui ao meu lado. E ele responde: obrigado. Obrigado. Ela percebeu um acento, um sotaque no Joaquim e ela diz: de nada. Você é turista? Você é turista? E ele responde: sim, sou da Argentina. E você? Mais uma vez aqui quero comentar que estou utilizando o você, né? O você, porque ele é largamente usado no Brasil. São duas pessoas que não se conhecem, estão se conhecendo, então nós vamos usar você, tá? Então, português brasileiro pode usar você largamente, tá? Não se preocupe com tu, não se preocupe em outros pronomes de tratamento, né? Você usando o você funciona muito bem. Se é uma pessoa mais velha, de maior idade, pode usar senhor ou senhora também para falar com uma pessoa, tá bom? Mas vamos lá então, continuando. O que Tomás? Então, com licença, tem uma mesa livre? Claro, pode sentar-se aqui ao meu lado. Obrigado. De nada. Você é turista? Sim, sou da Argentina. E você? Sou brasileira, de São Paulo. Que legal! Estou adorando conhecer o Brasil. E aqui temos uma imagem do MASP aqui, que fica lá na Avenida Paulista, né? A avenida mais famosa do estado de São Paulo. E olha só, que legal! Nós usamos esta expressão que legal sempre, 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 tá? Que legal, que legal. E estou adorando conhecer o Brasil. Também nós sempre usamos o verbo adorar. Estou adorando, né? No sentido de gostar muito. Vocês em espanhol dizem me encanta, estou encantada, estou emocionada, sim? Pero em português vamos dizer estou adorando, amei, adorei. E a Ana? Então, que bom! O que você achou de São Paulo até agora? Então, que bom! O que você achou de São Paulo até agora? E olhem só o verbo achar, né? No sentido, em espanhol, vocês vão dizer que lhe parece? Que lhe parece? E em português, vamos, o que você achou? O que você achou de São Paulo até agora? E o Joaquim, é uma cidade muito grande e agitada, mas com uma energia incrível. Adoro a comida brasileira, especialmente o pão de queijo. Adoro a comida brasileira, especialmente o pão de queijo.
Ele falou da comida brasileira, mas pão de queijo não é bem comida, comida. Bem, é um pão, né? É um pãozinho redondo, feito com um pouco de queijo e polvilho, que é uma farinha feita de mandioca, e é muito popular no Brasil, o pão de queijo. E a Ana, você já provou o pão de queijo? É uma delícia. Sim, com café é perfeito. Aliás, você poderia me recomendar um bom café brasileiro? Bem, então aqui vejam que o me vem antes do verbo recomendar. E isso é sempre. O pronome me, ele vem antes do verbo para nós aqui no Brasil. E não depois, como vocês, né, em espanhol, que colocam o pronome me junto com o verbo e depois do verbo, como em recomendar-me, sim? Recomendar-me. E em português, não. É recomendar, é me recomendar. Me recomendar. E a Ana, claro, o Pedro, o barista, né, a pessoa que trabalha no café, faz um expresso delicioso. Ele sabe tudo sobre café. Então, claro, o Pedro, o barista, faz um café expresso delicioso. Ele sabe tudo sobre café. Então, Joaquim, com licença, gostaria de pedir um café. Ele foi até o barista, né, para pedir um café. Que tipo de café você gostaria? Então, que tipo de café você gostaria? Um café expresso, por favor. Um café expresso, por favor. Ok. Algo mais? Não. Só isso. Obrigado. Só isso. Vejam aqui essa expressão também. Só isso, né? Só isso. Muito usada e vocês podem usar em diferentes situações. Você quer algo mais? Não, só isso. Você quer ver mais alguma coisa? Não, só isso. Você quer beber algo mais? Não, só isso, tá? Então, só isso. Só isso. Vale? E depois, Joaquim. E você, Ana, o que está estudando? E você, Ana, o que está estudando? Estou na faculdade, cursando letras. Estou na faculdade, cursando letras. Sim? Então, faculdade é o nome que nós usamos largamente para falar da universidade. Então, é o vocabulário que nós usamos para falar de universidade, tá? Então, faculdade, faculdade. Cursando, né? Estudando, cursando letras, que é línguas, sim? Letras, nós chamamos de letras, que é a mesma formação da prof aqui. Vocês sabiam que a prof é formada em letras, línguas? E depois fiz ainda um mestrado, uma maestria em linguística. Linguística, e aí foi português, espanhol. Português, espanhol. Eu amo esse meu trabalho, amo a minha profissão. Vamos continuar então. Então, e você, Ana, que está estudando? Estou na faculdade cursando letras. Que legal! Eu adoro ler. Olha o verbo adorar de novo, gente. Adorar. Nós usamos muito o verbo adorar, certo? Em espanhol, vocês usam muito encanta, me encanta ler, me encanta, sim? E em português, usamos adorar, muito adorar. E aí ele pergunta: você gosta de ler? Você gosta de ler? E olha o verbo gostar com a preposição de depois. Prestem atenção, sempre o verbo gostar pede a preposição de. Então, você gosta de ler? Você gosta de ler? Então, sempre vai ter o de depois do verbo gostar.
En espanhol, vocês não usam, né? Vocês vão dizer o quê? Te gusta leer? Te gusta leer? Em português, você gosta de ler. Você gosta de ler, tá? Como em inglês, né? Do you like reading, né? Do you like reading? Não tem preposição, né? E em português nós precisamos da preposição de. Sim, adoro. De novo, olha só, ela coloca adoro. Mas qual é o seu livro favorito? Qual é o seu livro favorito? Então, percebam que ela novamente vai usar adoro. Então, é muito comum usar o adorar, tá? E ele diz: difícil escolher um só, mas gosto muito de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Opa, quem gosta também aí do Gabriel Garcia Marques? Este livro tão famoso dele, né? 100 Anos de Solidão. Então, que bom gosto! É um clássico da literatura latino-americana. Que bom gosto é um clássico da literatura latino-americana. E você? Quais autores brasileiros você gosta? E você? Quais autores brasileiros você gosta? E ela responde: gosto muito de Machado de Assis e Clarice Lispector. São autores incríveis. Alguém conhece Machado de Assis e Clarice Lispector? Autores brasileiros, né? Dois muito dos clássicos, né? Clássicos da literatura brasileira. E o Joaquim diz: nunca li nada deles. Vou procurar ler alguns livros. Espero que goste. Espero que goste. E vejam aqui a contração de de mais eles. Então, a gente vai unir o de mais eles, sim? E, finalmente, o Joaquim. Obrigado, Ana. Foi ótimo conhecer você. Olha a palavra ótimo de novo sendo usada, como nós usamos muito em português. Ótimo, foi ótimo conhecer você. O prazer foi meu. Aproveite seu café. Obrigado. Obrigado. Aproveite o seu café. Olha como nós usamos o verbo aproveitar e não desfrutar. Nós temos o desfrute, mas nós vamos usar muito mais o aproveite, né? Aproveite o seu café. Gostaram? Adoraram a aula? Adoraram? Deixem então o seu gostar para mim, não deixem de se inscrever também, né? Suscríbete em el canal para você não perder nada, nada, nada das aulas que eu coloco aqui para vocês, tá bom? Um beijo, gente, um beijo grande e até a próxima semana. E se você quer ser fluente em português em menos de 12 meses, clique no primeiro link que está aqui na descrição e se inscreva na imersão para falar português fluente.